Hoje eu vou te mostrar os 5 motivos que causaram a morte do Volkswagen Gol e resultaram na criação deste modelo, o Volkswagen Polo Track. Meu nome é Carlos Cerejo e você está no canal da Carve. O primeiro motivo é a plataforma. O que seria a plataforma? A estrutura que o carro usa. O antigo Gol, ele usava a plataforma PQ24, que era uma variação ali do Polo, que chegou no Brasil em 2001. E o carro tinha sido lançado o Gol em 2008, aquela plataforma. Então, com o passar do tempo, a arquitetura do carro, que é o esqueleto que está por baixo do antigo Gol, ficou envelhecido. E qual é o problema disso? As novas legislações em relação à segurança de impacto são mais exigentes. Então, um carro mais antigo, com um projeto mais antigo, o formato, a engenharia que foi usada para fazer a carroceria e os materiais, os aços de ultra resistência, não atendem a esses requisitos de segurança. E você pode perguntar, nossa, mas é só a Volkswagen então mudar o projeto. Mas, às vezes mudar um projeto, às vezes não, muitas vezes, mudar um projeto antigo para atender a legislação nova é muito mais caro do que você pegar um carro que já é mais moderno e deixar ele mais barato, como é o caso aqui do Polo Track, que daqui a pouco eu te vou mostrar tudo o que ele faz. O segundo motivo também é na área de segurança. A legislação exige que agora a gente tenha controle de estabilidade nos carros. E o Gol que saiu de linha não tinha controle de estabilidade, essa parte eletrônica. E por mais que você esteja falando assim, nossa, mas isso é uma parte eletrônica, não é só programar no carro, é uma coisa muito mais complicada do que parece, porque você tem que embarcar essa tecnologia em todos os carros, o que vai aumentar o preço dele, e também desenvolver, calibrar esse controle de estabilidade para o carro e para as várias configurações dele. E dependendo do preço que você vende o carro e o público dele, não vai valer a pena. Ao contrário do que? De um Polo, que já nasceu com esse controle de estabilidade calibrado e já faz parte do projeto. A terceira razão é emissão de poluentes do motor. Como a plataforma e todo o projeto do antigo Gol era mais antigo, mesmo que você colocasse um motor moderno, calibrar o desempenho desse motor para o peso do carro e para a exigência que tinha de emissão de poluentes não ia dar certo. Ou você ia ter um carro muito fraco que não ia atender o que o público queria, e isso ia atender emissões, ou você ia calibrar esse motor para aquela plataforma antiga, chegar numa potência desejada, mas não ia ser capaz de passar em emissões. E eu e você sabemos que a Volkswagen já teve problema com emissão de poluentes, já teve uma multa muito grande, então nesse caso aqui, um projeto antigo, por mais que a gente coloque um motor novo, não vai atender emissões, é melhor usar o Polo mesmo. O quarto motivo é a concorrência. Desde que esse Gol, a quinta geração do Gol, chegou em 2008 e foi sendo modificada com o passar dos anos, a parte de design do carro, interior e tudo mais, foram aparecendo vários concorrentes com projetos mais modernos e propostas melhores. E aí, quando a gente vai olhar os números de vendas do Gol, ele performou bem nos últimos anos no atacado, ou seja, quando ele vendia para o cliente de empresa ou de locadora. O varejo, que são os clientes finais, como eu e como você, eles não compravam o Gol, porque já não era interessante comprar um Gol quando você tinha uma oferta tão bacana de carros da concorrência, com mais tecnologia, com projetos mais modernos. E isso, para a montadora, para a Volkswagen, causava o quê? Ela tinha que vender esse carro com uma margem bem pequena nesse atacadão para muita gente. Então, não compensava mais ocupar a fábrica com um carro que dava uma margem tão pequena, usar um maquinário, um processo já antiquado, que não encaixava no espaço das fábricas novas. Então você estava com uma fábrica antiga, produzindo um carro antigo que dava uma margem bem pequena e com concorrentes mais fortes. Tá vendo como a conta não fecha? Se já não bastassem esses 4 motivos, que eu acho suficiente para matar o carro, ainda tem um mais forte, que é o macro, que é o Brasil já não tem mais a figura do carro popular. Lembra antigamente que tinha aquele carro peladinho que o pessoal comprava, que não tinha nem direção assistida, manual, vinha sem rádio? Isso não existe mais. O cliente brasileiro, por mais que ele compre um carro de entrada, que pode ser o novo C3, pode ser o Renault Kwid, pode ser o Mobi, ele vai querer direção assistida, vai querer conectividade, vai querer ar-condicionado. Algumas dessas coisas estão aqui no Polo Track, então não sai do vídeo que eu vou te mostrar tudo que tem nesse carro. Mas a figura do carro peladinho 0 km não tem mais. E também tem uma outra mudança, que é o brasileiro agora, com a Carve, está aprendendo a comprar carro seminovo. Sabe por quê? Porque aqui na Carve você está em carro seminovo certificado, com a procedência boa e o mais legal, sabia que você pode comprar um Carve e ter uma garantia para ele? É isso aí. Já imaginou ter um especialista à sua disposição 100% do tempo na hora de comprar o seu próximo carro?
E se esse serviço fosse totalmente gratuito? A Carve existe para isso. Aqui a experiência de comprar ou vender o seu carro é prazerosa e transparente. Na Carve, você escolhe o carro e nós cuidamos do resto. Beleza, mas será que o Polo Track consegue substituir à altura o Volkswagen Gol? Vamos falar primeiro de design. Quando você entra no site da Volkswagen, o Polo Track está separado do novo Polo, porque tem diferenças de design que são sutis, mas que no projeto são sutis, mas quando a gente olha para o carro não são tão sutis assim. O para-choque e a grade são do Polo Track. E o farol, o formato do farol é o mesmo do Polo anterior. Olha o novo Polo aí, como o formato do farol é diferente. O formato do farol do Polo Track é o mesmo, mas o que tem dentro dele, os elementos, são diferentes. Por isso que você está olhando o Polo Track e fala assim, beleza, não é nem o novo Polo e nem parece o Polo antigo. E percebam, justamente, capô, as laterais, né, o paralama, tudo isso que é de metal, que é parte estampada, isso não muda, porque isso é mais caro de fazer. O que eles mudaram foram partes plásticas, que são mais baratas de desenvolver e de produzir. Na lateral, retrovisor com capinha de preto fosco, maçaneta com preto fosco e calotas, lógico, né? A gente não esperar que o carro desse ia ter rodas de liga. Vocês estão vendo uma anteninha para o rádio, mas isso aí é um opcional. Então ali dentro o volante multifuncional e o rádio, isso aí rádio, não é multimídia, são opcionais. Lembra, esse carro aqui é um carro para você usar na sua empresa. Dificilmente alguém vai comprar esse aqui para ser o seu primeiro carro. Porque, lógico, se a pessoa for comprar um carro, vai ser um Carve certificado. Vamos ver a traseira. E aqui atrás é o que a gente já tinha visto no Polo anterior, o Polo original, com a diferença do adesivo Track para diferenciar que esse aqui é o Polo Track, não é o novo Polo. E os olhos mais treinados aí já perceberam o seguinte, esse carro aqui, como é um carro de trabalho, até para você usar, sei lá, no interior, a suspensão dele é um pouco mais parruda, ele tem 1 centímetro a mais de altura se comparado com o Polo normal. Ou seja, o propósito desse carro é para a gente abusar dele para trabalhar. Falando disso, vamos mostrar o interior, porque é um interior que tem poucas coisas, é focado em você desempenhar suas tarefas. Ah, quase que eu esquecendo, capacidade de porta-malas, né? Não é muito diferente do que a gente vê no Polo, porque não mudou o projeto. Como eu falei para vocês, tem algumas coisas que são opcionais. Eu sei que tem tão pouca coisa aqui dentro que é difícil imaginar que algo seja opcional. O volante multifuncional, esse rádio com a anteninha, esse sistema de som, ele é opcional. Que é o mínimo que você tem para o carro, para ter algum conforto. Imagina que você vai comprar um monte desse carro para sua empresa, para que eles têm que ter rádio, né? Eles vão estar usando comunicação com a empresa, então nem rádio, se você quiser, não vem nem com rádio. Ah, e nesse pacote também está incluso o USB. O farol, a gente tem um acendimento aqui do lado, o volante multifuncional, como você vê não tem nada de couro, não tem nenhum acabamento nesse sentido. O cluster é bem funcional, com o velocímetro do lado e o contagiros, aqui tem contagiros aqui do lado esquerdo. O computador de bordo também faz parte desse pacote de opcionais. O rádio, eu usei o Bluetooth, que é a única coisa que dá para usar dele, e a gente pode se esquecer que ela não é touch, você tem que usar pelos comandinhos aqui do lado. Então não é touch, essa telinha preto e branco não é touch, você usa os comandos aqui de baixo, tem Bluetooth e rádio, e é isso aí. Tem ar-condicionado, graças a Deus, mas lógico, não é automático, não é de 2 zonas. E temos 2 USB, a abertura da tampa do porta-malas é por aqui ou pela chave. A gente sentiu falta justamente disso, de você não poder abrir o porta-malas lá atrás, não tem um botão, não tem nada, então sempre que alguém vai abrir o porta-malas, ela tem que estar já dentro do carro ou gritar para quem está dentro do carro, abre aí! E a gente percebeu nessa unidade que a gente está testando, e a gente vai avisar a Volkswagen que para fechar o porta-malas está tendo que dar uma porrada. E todo mundo que vem coloca ali as coisas do porta-malas e vai devagarinho colocar as coisas, bate e depois não fecha e tem que abrir de novo. Fabiano que está gravando aí, o Fabiano pega o equipamento, ele foi lá, colocou, teve que dar umas 2 porradas. Agora a gente já está acostumando. Câmbio manual de 5 marchas e quem dirige Volkswagen já está acostumado com esse tipo de câmbio e esse acerto de suspensão que a gente vai andar daqui a pouco, vai falar, para te relembrar um pouco como é que é. Mas potência do carro, vocês estão vendo aí o motor e os números, é pequenininha, gente, é um carro só para ter um bom consumo de combustível, o número de consumo vocês também estão vendo aí. Então é um carro para você trabalhar na cidade ou pegar a estrada com um consumo baixo, para você, no tempo de vida que o carro tem com você, economizar combustível. Bancos de tecido com esse formato inteiriço, eles são confortáveis, não me incomoda o fato dele ser inteiriço não, porque justamente isso aqui tem que estar sempre numa posição boa para você, se tiver uma colisão traseira,
você não ter forçado o pescoço, né? Então, desse jeito, bem colocado e bem feito, eu não tenho problema com isso não. Carros esportivos têm isso, se for bem projetado. E eu acho que a altura do banco, de poder colocar a altura do banco lá embaixo, eu tenho 1,81 m, dá uma boa posição de dirigir nesse caso para esse carro. Lembrando aqui que a gente tem 4 airbags, então você vai ter airbag na lateral e os 2 airbags. Então, apesar de ser um carro pelado, a gente vai ter o airbag. E o espaço traseiro, que já é normal, né, a gente ter no Polo, aqui para se você for levar alguma coisa, já for levar o pessoal para trabalhar, é um espaço traseiro ok. Percebam que justamente isso, esse carro já é maior que o Gol, então você já ganha nisso. E se a gente for botar ele perto, por exemplo, do Fiat Mobi, ou por exemplo de um Renault Kwid, e a gente for ali equiparar preço e tudo mais, pode ter um mais barato que o outro, mas em questão de tamanho de carro e de conforto para quem vai no banco de trás, por exemplo, o Polo sai na frente. Vamos acelerar o carro para a gente ter uma ideia de se é legal você comprar um Polo Track, o carro que matou o Gol. Vamos começar o test drive passando numa lombada para falar justamente da suspensão, que é um pouco diferente. E como esse é um carro para encarar trabalho, ó, asfalto ruim de São Paulo, apesar de a gente estar num bairro que o pessoal paga caro aqui, um asfalto melhor, é um carro bem macio, com essa roda, essa configuração de pneu, ela é focado em conforto. E o que eu gosto desse conjunto motor, câmbio, é que é muito parecido com o que a gente já conhece de Volkswagen. Portanto, posição de dirigir, a ergonomia, que a mão no volante indo para o câmbio, a posição e tudo mais, até o cluster, tudo isso me lembra os Volkswagen de muito tempo. E talvez isso seja ruim, justamente, se você está pensando em comprar esse carro para seu uso pessoal, talvez você esbarre nisso, assim, cara, não tem nada demais nesse Polo. E é isso mesmo. O retrovisor você ajusta com a pontinha dos dedos, aqui não tem nada elétrico. Os vidros traseiros é na antiga manivela. E o desempenho é isso, ó, primeira marcha, vamos correr aqui no meio da cidade, é legal, o carro tem uma plataforma boa e o carro é leve, então é isso. Então a experiência que você tem aqui é uma experiência bem crua do que é um Volkswagen, e é só isso. Então é isso aí, pessoal. O Gol morreu, assim como o Fox, assim como o Palio, assim como o Uno. Os carros populares, esse carro peladinho de entrada, morreu. A solução é você comprar um Carve certificado, que vai ser um seminovo, que você pode comprar uma garantia, um carro com procedência e que você vai ter todo o auxílio da gente para escolher e fazer uma ótima compra. Vocês gostaram do Polo Track? Vocês comprariam, compraria para sua empresa um Polo Track? Coloca aí nos comentários. E antes de ir embora, eu deixei 2 vídeos para você e, cara, eu sei que você é um cara que já é espertinho e já se inscreveu no canal, né? Então valeu, até mais!